Começam hoje os trabalhos do Congresso Nacional em 2020. Vão ser lidas mensagens do presidente Jair Bolsonaro e dos chefes dos poderes Legislativo e Judiciário. Parlamentares destacam o que esperam ver aprovado este ano. Reformas tributária e administrativa estão entre os temas que devem ser debatidos. E o coronavírus. O presidente do Congresso diz que não vai faltar apoio do Legislativo para trazer de volta os brasileiros que estão na China. São brasileiros e se nós pudermos fazer esse gesto de buscar esses brasileiros, colocarmos num quartel, em uma base militar para cumprir essa quarentena, não necessariamente precisa de uma lei. Acho que isso é uma decisão. Do Parlamento, nós estamos 100% abertos para o que precisar do Congresso. Eu tenho certeza que a Câmara e o Senado vão trabalhar para agilizar, se precisar votarmos uma lei em regime de urgência, mas se o governo precisar editar uma medida provisória, terá o nosso apoio. Hoje é segunda-feira, 3 de fevereiro. Esses são os destaques do Senado Notícias que começa agora. Olá, muito bom dia para você. O Congresso Nacional retoma hoje as atividades. A cerimônia está marcada para as 3 horas da tarde e a TV Senado vai transmitir e trazer para você em primeira mão este evento. Os detalhes, as informações, as curiosidades. Você vai ficar por dentro de tudo aqui com a gente. E a nossa transmissão também poderá ser acompanhada pela internet e com a utilização da hashtag Congresso Nacional 2020. Vamos então às primeiras informações do dia. A nossa repórter Carla Benevides está lá no Salão Verde do Congresso, em frente ao plenário da Câmara dos Deputados, onde vai ser realizada a cerimônia. Bom dia, Carla. Tudo certo por aí? Bom dia, Tiago. Bom dia aos telespectadores da TV Senado. Tudo certo por aqui. As pessoas estão trabalhando, os funcionários da Câmara e do Senado estão trabalhando nos últimos preparativos. E como você bem lembrou, o Congresso retoma as atividades nessa segunda-feira e muita gente pergunta por que só em fevereiro. Essa explicação está na Constituição. A Constituição define que as atividades parlamentares, as atividades legislativas, começam sempre no dia 2 de fevereiro. E quando essa data cair num sábado ou num domingo, passa-se para o primeiro dia subsequente. Mas é importante lembrar, Tiago, que durante o recesso parlamentar é formada uma comissão representativa composta por deputados e por senadores e que atua nos casos em que forem necessários. Nessa cerimônia de abertura serão lidas as mensagens do Poder Executivo, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo e eu volto daqui a pouquinho com alguns detalhes dessas mensagens. Tiago. Ok, Carla, muito obrigado. Já você volta então. Bom, a abertura oficial dos trabalhos aqui no Congresso Nacional ocorre a partir das 3 horas da tarde, mas os preparativos começam um mês antes. Câmara e Senado completam 194 anos de existência em 2020, mas a cerimônia ainda guarda alguns elementos das primeiras legislaturas. A cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos é marcada por tradições que vêm da época do Brasil Imperial. É o momento em que os chefes dos 3 poderes se reúnem no Congresso Nacional para um balanço do ano anterior e apresentar os planos para o ano que se inicia. O importante é lembrar o significado dessa cerimônia, né, que representa o poder legislativo, né, representa como é importante você ter a abertura da sessão, né, o legislativo em funcionamento, né, algo que acontece, como eu comentei, em praticamente todas as democracias do mundo. Os preparativos da abertura dos trabalhos começam um mês antes. 150 servidores trabalham na preparação e no dia da cerimônia. Uma das principais exigências é a instalação do tapete vermelho, que tem quase 2.000 metros de extensão. Para nós é um trabalho que a gente faz com tranquilidade. Nós temos uma casa onde hoje as pessoas trabalham com um pensamento muito mais moderno do que foi no passado recente, e isso facilita muito essa sincronização e essa sintonia entre as áreas. Isso ajuda a resolver tudo a tempo e a hora. A solenidade começa com a revista e 21 tiros de canhão aqui na frente do Congresso Nacional. A quantidade de tiros é essa para saudar as autoridades presentes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, acompanham o hasteamento da bandeira e a execução do hino nacional.
Alcolumbre passa pelas tropas de revista e sobe a rampa junto com Maia. Lá em cima, eles são recebidos por parlamentares e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Aguardam o presidente da República ou o chefe da Casa Civil e seguem para o plenário da Câmara dos Deputados. O representante do Executivo traz uma mensagem para ser lida no parlamento. No plenário, a sessão tem início com o hino nacional e, em seguida, a leitura das mensagens pelo primeiro secretário da mesa da Câmara dos Deputados. E para analisar um pouco dessa cerimônia e as principais pautas que devem ser debatidas aqui no Congresso neste ano, recebemos ao vivo o consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni. Obrigado pela presença, Guerzoni. Bom dia. Bom dia, Thiago. O que você acha que este ano, 2020, ano eleitoral, o que é que pode estar aí dentro da pauta do Congresso Nacional? Uma grande incógnita é até onde o Congresso vai conseguir votar, né, essa pauta esse ano. Né? O ano passado foi o ano da reforma da Previdência, indiscutivelmente, e esse ano o governo sinalizou com duas prioridades para o Congresso Nacional, que são a reforma tributária e a reforma administrativa. Mas a questão é se o Congresso vai ter condições políticas de votar esses dois temas polêmicos num ano eleitoral, né, em que os trabalhos legislativos acabam se reduzindo, é natural, em qualquer democracia do mundo, os políticos têm que participar das eleições, né, faz parte do funcionamento normal de uma democracia. Então, a questão é se essas duas pautas vão conseguir avançar, uma vez que se trata de problemas extremamente complexos e politicamente até mais difíceis do que a reforma da Previdência. Perfeito. A gente já continua detalhando essas duas reformas, tributária e administrativa, mas vamos ver o que esperam os senadores, quais são as perspectivas, porque fizemos uma reportagem sobre isso, não é? O ano legislativo está apenas começando, mas essas expectativas dos parlamentares sobre o que vem por aí já são grandes. Vamos ver na reportagem de Soraya Mendanha. Os temas para 2020 são polêmicos e prometem muito debate no Congresso. As mudanças vão desde a cobrança de tributos e impostos até a discussão sobre prisão em segunda instância. A perspectiva é que os assuntos sejam discutidos no primeiro semestre por causa das eleições municipais, marcadas para o mês de outubro. Entre os destaques, reforma tributária. A gente torce, espera muito que nós possamos ter logo agora, já nos primeiros meses do ano de 2020, a aprovação da reforma tributária, que é exatamente tentando diminuir essa carga tributária em relação aos brasileiros, que, aliás, é uma das maiores do mundo. Prisão em segunda instância. É importante decidir acabar com essa insegurança jurídica que o Supremo Tribunal Federal proporciona a cada dia ao povo brasileiro. É preciso botar um freio nisso. Combate à corrupção. Nós vamos chamar os maiores especialistas em combate à corrupção do planeta para estar aqui no Senado, para a gente poder debater e assim construir um código para que a gente possa então monitorar, nós possamos então condenar e frear esse saque que acontece no nosso país. E retomada do crescimento econômico. O país precisa voltar a gerar emprego, renda, oportunidade para as pessoas. 2020 será marcado por uma grande discussão da reforma tributária, do regime de concessões, de desburocratização, de desestatização. O líder do governo garantiu que as eleições municipais não vão atrapalhar o andamento da pauta legislativa. Nós temos todo o primeiro semestre para poder correr e aprovar essas matérias que são prioritárias para o governo. Então, existe uma disposição dos presidentes do Senado e da Câmara e das lideranças partidárias para agilizar a tramitação dessas matérias. Muito bem. Guerzoni, nós vimos aí na reportagem que a pauta ainda é muito econômica. No ano passado houve uma recuperação da arrecadação e aí vem a reforma tributária. Eu queria que você analisasse, assim, já com detalhes, né, quais são as dificuldades para um sistema tributário mais simples passar dentro da nossa federação. A reforma tributária não é uma pauta fácil, né? Pelo contrário, é uma das pautas mais difíceis porque ela
envolve uma série de interesses. Nós temos os 3 níveis da federação, a sociedade, o empresariado, os trabalhadores, enfim. Todos têm interesse no desenho do sistema tributário e não há um consenso sobre o que fazer. Houve várias tentativas de reforma tributária já na história recente do Brasil, né, pelo menos desde da Constituição. Houve outras anteriores até mesmo a atual Constituição, né, várias reformas foram feitas, mas não é uma pauta que consegue caminhar de forma muito fácil, porque falta um consenso, né? A reforma da Previdência, por exemplo, era uma reforma muito difícil, politicamente complexa, mas você já tinha atingido um certo consenso sobre as linhas gerais do que era necessário fazer. No caso da reforma tributária, essas linhas ainda são muito fluidas, né? Se fala na simplificação dos tributos, na necessidade da criação de um tributo similar ao IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, ou como é chamado nas reformas que tramitam hoje, Imposto sobre Bens e Serviços, mas isso é muito difícil porque ele envolve a grande fonte de arrecadação dos estados, por exemplo, que é o ICMS. E os estados hoje têm uma situação financeira complicada, então qualquer mudança nesse desenho, ele gera um temor por parte dos agentes econômicos de que isso possa provocar um desequilíbrio. Então, não é muito fácil, né? É fato, como você comentou, que a arrecadação melhorou muito no ano de 2019, né? A arrecadação da União quase voltou ao seu pico anterior, que era em 2014, mas as despesas cresceram também. Então, a União ainda tem um déficit, o déficit caiu muito, mas ainda tem o déficit, os estados têm um déficit nas suas contas correntes. Então, fazer uma reforma tributária num momento como esse não é muito fácil. Ok. Bom, agora nós vamos voltar com a repórter Carla Benevides, porque ela, Gersoni, tem informações sobre os discursos que os 3 poderes devem apresentar aqui hoje na abertura dos trabalhos. Não é isso, Carla? Isso mesmo, Tiago. A mensagem do Poder Executivo será trazida pelo ministro-chefe da Casa Civil, ministro Onyx Lorenzoni, e ele já adiantou que vai reforçar a necessidade, a continuidade de votação das reformas e também o combate à corrupção. Em relação às reformas, a gente está falando da reforma tributária e da reforma administrativa. A reforma administrativa, inclusive, deve chegar aqui ao Congresso até o fim desse mês, segundo o ministro Paulo Guedes. Em relação ao combate à corrupção, a expectativa do governo, segundo o ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, é que se vote propostas que estabeleçam, que definam a questão da segunda instância. Em relação à mensagem do Poder Judiciário, ela vai ser lida pelo presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, que está, inclusive, no último ano no comando da Corte. Agora, pela manhã, vai acontecer a abertura do ano do Judiciário e nessa solenidade a gente vai poder sentir qual vai ser o tom da mensagem que será lida por Dias Toffoli aqui à tarde, logo mais às 3 horas. A mensagem do Poder Legislativo será lida pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, e ele adiantou ontem, em entrevista à TV Senado, que a mensagem dele vai ser no tom de retomada da economia, geração de emprego e renda, e que o Congresso vai continuar tendo um papel de moderação, de ponderação entre as instituições. Tiago. Ok, Carla, já você volta com outras informações aí da movimentação nesse primeiro dia de 2020 aqui no Congresso Nacional. Bom, já estão tramitando no Senado 3 propostas de emenda à Constituição que querem transformar a economia do país nos próximos anos. Uma delas discute a possibilidade de um novo pacto federativo. Pacto federativo. Já ouviu falar? O Brasil é uma federação. Isso significa que União, estados e municípios são independentes. Mas nem tanto. Apesar de terem governos próprios e autonomia administrativa, os estados e os municípios dependem da transferência de recursos da União. Segundo o próprio governo federal, a falta de flexibilidade no orçamento afeta a gestão pública. De cada R$100 do orçamento da União, 93 são engessados em despesas obrigatórias. Esse ano, as relações entre União, estados e municípios podem ter algumas mudanças. Uma delas já está tramitando no Senado. É o Plano Mais Brasil, enviado pelo governo federal. São 3 propostas de emenda à Constituição, com o objetivo de descentralizar o controle do dinheiro e racionalizar gastos. Segundo o governo, elas podem permitir a transferência de R$400 bilhões da União para estados e municípios nos próximos 15 anos.
Nós vamos garantir finanças sólidas para a República Brasileira. Ao mesmo tempo, estamos descentralizando recursos para estados e municípios, de forma a também fortalecer a Federação Brasileira. A primeira proposta, chamada PEC do Pacto Federativo, é a de maior abrangência. É considerada pelo governo como o principal eixo de transformação da economia nos próximos anos. Ela tem ideias básicas: desobrigar, desindexar os recursos e desvincular o orçamento de determinadas despesas. Se aprovada, estados e municípios passarão a receber toda a arrecadação de salário e educação e a definir o uso dos recursos. Os percentuais mínimos do orçamento estabelecidos para a saúde e educação não vão ser alterados. Ela também cria o estado de emergência fiscal, estipulando mecanismos para a redução de gastos. Permite que impostos com destino determinado por lei sejam remanejados de acordo com a necessidade. A receita pública não será vinculada a órgão, fundo ou despesa. Nós estamos pensando em 10, 15, 20, 30 anos à frente, o que acontece com as futuras gerações, que nós estamos nos endividando como se não houvesse amanhã. A proposta de emenda à Constituição também prevê municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação inferior a 10% da receita total podem ser fundidos. Leis e decisões judiciais que criam despesas só terão eficácia quando houver previsão no orçamento. A União fica proibida de socorrer entes em dificuldades fiscais financeiras a partir de 2026. A segunda medida é a PEC emergencial, que cria mecanismos automáticos de ajuste em casos de emergência fiscal, quando as despesas excederem 95% da receita. É uma forma resumida da PEC do Pacto Federativo, para conseguir que algumas medidas sejam aprovadas mais rapidamente. Entre os principais pontos, a proposta proíbe promover funcionário público, dar reajuste, criar cargo, reestruturar carreira ou fazer concurso. Possibilita a redução de 25% da jornada do servidor, com proporcional redução de vencimentos. Suspende a criação de despesas obrigatórias e de benefícios tributários. A terceira proposta mexe com os fundos públicos. O Brasil tem quase 220 bilhões em 281 fundos desse tipo e que não podem ser usados em outras áreas quando o governo deseja. Todo esse dinheiro parado nos fundos seria usado na redução da dívida pública. O próximo passo é votar as 3 PECs que se encontram já no Senado Federal. Quando o presidente da República traz propostas como essa, de descentralização do recurso, são gestos concretos do compromisso e do discurso assegurado pelo governo desde o primeiro dia de descentralização. 8 horas e 48 minutos em Brasília. As duas reformas na área econômica que devem movimentar os parlamentares em 2020 são a tributária e a administrativa, como já falamos aqui no jornal. Vamos ver então os detalhes na reportagem de Dinalva Ferreira. Simplificar o modelo de arrecadação e distribuição do dinheiro dos impostos que são cobrados no país é um desafio antigo, desses que não saem da pauta. Governadores e prefeitos, eles têm, dentro das suas bases ali, do seu entendimento, eles têm defendido sim uma reforma tributária. E todo mundo entende que ela é urgente, é necessária e precisa para poder fazer o Brasil avançar e crescer, independente de qualquer governo, né? Tanto que ela vem sendo discutida desde o governo Fernando Henrique Cardoso e nunca conseguiu avançar. E agora parece que há uma força, uma vontade política, né, capitaneada aí pelo presidente Davi Alcolumbre e pelo presidente Rodrigo Maia, para que isso aconteça, né? A modernização do sistema tributário entrou no plano de reformas prioritárias do governo. Câmara e Senado saíram na frente e já estavam discutindo propostas que tratam principalmente da redução no número de impostos. Agora, os 2 textos vão ser discutidos em uma comissão mista criada no final do ano passado. A intenção é receber as sugestões do governo e chegar a um texto único e de consenso. O governo também quer continuar a reduzir o déficit fiscal, que em 2019 foi de 95 bilhões de reais. Por isso, outra reforma que está entre as prioridades deste ano é a administrativa. A equipe econômica vai encaminhar ao Congresso uma proposta fatiada. Parte do texto deverá chegar em fevereiro, em uma proposta de emenda à Constituição.
Outros pontos da reforma deverão vir por meio de decretos e projetos de lei. A expectativa do governo é avançar na análise das pautas prioritárias ainda no primeiro semestre, apesar do calendário eleitoral. As convenções só começam a se realizar meados de julho até início de agosto. Portanto, nós temos todo o primeiro semestre para poder correr e aprovar essas matérias que são prioritárias para o governo. Então, existe uma disposição dos presidentes do Senado e da Câmara e das lideranças partidárias para agilizar a tramitação dessas matérias. Álvaro Marmoni, consultor jurídico da Hold Assessoria Legislativa, avalia que há uma vontade política, como há muito tempo não se via no Congresso, para fazer a reforma tributária. Por isso, segundo ele, ela tem mais chances de avançar este ano do que a reforma administrativa, mas só deve ser votada depois das eleições. As duas matérias, tanto a PEC 45 quanto a PEC 110, elas já estavam bastante avançadas com a realização de audiências públicas, com a apresentação de emendas. Então, a gente acredita que, na nossa avaliação, que a construção de um texto vai ser mais fácil. Tanto o Senado quanto a Câmara já haviam conversado com os setores econômicos, com os setores políticos, então está muito mais avançada. Antônio Augusto de Queiroz, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, pensa diferente. Segundo ele, a reforma administrativa é muito mais fácil de ser aprovada do que a tributária. A administrativa tem mais chance de passar esse ano do que a tributária, dado o grau de conflito, de vetos, de dificuldades na tributária. Ela envolve uma série de agentes de oposição e que têm interesse nesse processo, diferentemente da administrativa, cuja resistência fica localizada apenas entre os servidores públicos. 8 horas e 52 minutos em Brasília. Guerzoni, nós já falamos um pouco sobre a reforma tributária e agora a administrativa. O governo tem aí um déficit de 95 bilhões de reais, mas muito melhor do que estava previsto no início do ano passado. Você acha que mesmo assim ainda é de interesse do país e das forças políticas que o governo ajuste melhor esse déficit, essa conta fiscal? Não, claro, o gasto público tem que ser controlado, né? Ainda que a gente tenha tido uma melhora muito boa na arrecadação, né? A Receita da União em dezembro de 2019 agora foi fantástica, né? Foi impressionante o número que se atingiu, né? Em dezembro. Nos últimos 12 meses a gente se aproxima já do pico da Receita. Então, minora os problemas fiscais da União, não há nenhuma dúvida disso. Mas é importante que os principais gastos públicos sejam controlados, né? Nós tivemos a reforma da Previdência agora aprovada no ano passado, né? A Previdência é de longe a maior despesa da União, só o regime geral está na faixa de 600 bilhões de reais e mais 80 bilhões para os servidores civis. E agora tem a questão do gasto com o pessoal, né? O ministro Paulo Guedes, inclusive na reunião de Davos, ele anunciou que esse seria o próximo alvo do governo, né? Que a despesa com pessoal civil ativo hoje está na faixa de 170 bilhões de reais. Só que há algumas questões eu acho que têm que ser consideradas. Primeiro, não é uma despesa que tem subido, né? Ela subiu muito em alguns períodos, mas nos últimos anos essa despesa, inclusive, vem caindo em termos reais. Né? E em relação ao PIB também. Uhum. Né? Tanto em termos reais, como o PIB tem crescido, ela vem caindo. Em relação ao PIB, ela é na faixa de 2,4% do PIB, a despesa com civil ativo, né? Que é o objeto da reforma. E o segundo problema é que os problemas da administração pública, boa parte deles, não pode ser resolvido por lei, né? São problemas que têm muito mais a ver com a questão cultural e com a própria lógica do funcionamento da administração pública, a falta de gestão. Então, a lei tem um efeito pequeno no equacionamento de problemas como, por exemplo, a qualidade da gestão pública. Ok, vamos ver então, né, Guerzoni, quais são os
próximos passos aí dessas tramitações? Essa reforma administrativa está prometida para chegar nas próximas semanas aqui no Congresso. Eu queria te agradecer bastante. O senhor nos ajudou a entender um pouco mais sobre essa pauta prioritária em 2020 e fique sempre à vontade para vir aqui ajudar o cidadão também a compreender esses temas. Tá certo. Muito obrigado. Muito obrigado. O debate sobre a prisão em segunda instância também deve continuar no primeiro semestre. Os senadores têm até esta terça-feira para apresentar emendas ao projeto do senador Lazier Martins. O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça na forma de um substitutivo relatado pela senadora Juíza Selma. A matéria iria direto para análise da Câmara dos Deputados, mas um recurso regimental assinado por quase 50 senadores foi apresentado à mesa do Senado e a matéria agora também precisa ser votada pelo plenário da Casa. O projeto altera o artigo 283 do Código de Processo Penal, que prevê que ninguém poderá ser preso, salvo em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, que acontece em 2 casos: em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou na forma de prisão temporária ou preventiva durante investigação ou processo ainda em andamento. O projeto aprovado pela CCJ prevê que a prisão possa acontecer também após condenação criminal por órgão colegiado, que é a segunda instância da Justiça. Há também alterações em outros artigos do CPP que permitem que o tribunal determine execução provisória de penas privativas de liberdade, ainda que pendente de recursos. O Supremo Tribunal Federal tem sido muito oscilante nessa matéria de prisão em segunda instância. Oscilações o tempo todo. Palavra de Toffoli, de que o Legislativo define. Então vamos definir. Nos primeiros dias de fevereiro, queremos trazer de volta ao debate prisão após condenação em segunda instância. O líder do PDT acredita que o assunto precisa de mais debate e ressalta que essa decisão não pode ser vinculada a momentos políticos. Eu não estou aqui, não fui eleito para legislar por conta de momentos que aconteceram. Eu acredito que o nosso trabalho ele tem que ser um trabalho muito mais profundo e muito mais sério. Não pode ser pautada simplesmente no calendário de quem é inconformado ou não de o Lula estar solto ou estar preso. No fim do mês, o ministro da Justiça declarou em sua conta no Twitter que o assunto deve ser retomado, seja por emenda à Constituição ou projeto de lei, ou ambos. Os presidentes do Senado e da Câmara e os líderes partidários das 2 casas entendem que a melhor forma de tratar o assunto seria por meio de uma alteração na Constituição. O acordo foi feito no fim do ano passado e a expectativa é que o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, coloque em pauta a PEC que tramita na Câmara assim que os deputados concluírem a votação. Quando o Rodrigo falou que final de abril vai entregar para o Senado, como está todo mundo ansioso para votar, e eu acho que tem que votar, o Senado pode quebrar todas as regras regimentais com acordo e a gente votar em 30 dias. E a nossa repórter Carla Benevides vai voltar a conversar com a gente. Ela tem outras informações sobre esse dia inaugural de trabalhos legislativos aqui no Congresso Nacional. Carla, é com você. Tiago, para a cerimônia de logo mais já estão confirmadas as presenças do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, mas o procurador-geral da República, Augusto Aras, ainda não confirmou a sua presença. Agora, pela manhã, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, participa da abertura do ano judiciário. Ontem, ele conversou comigo numa entrevista exclusiva que ele deu para a TV Senado e adiantou as pautas que terão prioridade aqui no Senado em 2020. Sobre a epidemia do coronavírus, ele disse que o Congresso dará apoio irrestrito aos brasileiros, para trazer os brasileiros que estão lá na China. Assista um pouquinho um resumo dessa entrevista agora. Para o presidente do Senado, o ano eleitoral não vai atrapalhar os trabalhos legislativos. Um grande desafio para a gente, nesse ano curto, porque é um ano de eleições municipais, é a gente continuar com as reformas, em especial a reforma tributária. E prometeu empenho do Congresso para trazer de volta os brasileiros que estão na China por causa do coronavírus. São brasileiros e se nós pudermos fazer esse gesto de buscar esses brasileiros, colocarmos num quartel, em uma base militar para cumprir essa quarentena, não necessariamente precisa de uma lei. Acho que isso é uma decisão.
Do parlamento, nós estamos 100% abertos para o que precisar do Congresso. Eu tenho certeza que a Câmara e o Senado vão trabalhar para agilizar, se precisar votarmos uma lei em regime de urgência, mas se o governo precisar editar uma medida provisória, terá o nosso apoio. Essa entrevista completa você pode assistir logo após o nosso jornal, às 9 horas da manhã. Ok, Carla, obrigado pelas informações. Já. Nós ficamos por aqui. Voltamos daqui a pouco, às 10 horas da manhã, com mais uma edição do Senado Notícias, na cobertura especial da volta dos trabalhos do Congresso Nacional em 2020. Obrigado pela companhia e fique com a gente.